Boa noite a todos. Agradeço aí a presença de todos vocês, né? Estão aqui para a gente falar sobre esse tema tão legal que é sobre a evolução das espécies, sobre o surgimento de Androifonta, as raças pré-humanas, até desde os primeiros primatas até Androifonta, e tentar fazer uma relação, aí, uma correlação entre esses fósseis que a arqueologia tem estudado, tem encontrado e catalogado ao longo de vários anos. Cada fóssil é um pedacinho desse grande quebra-cabeça e eu vou tentar fazer algumas conexões. Vamos ver se a gente consegue chegar a alguma conclusão. Porque a grande pergunta que eu sempre me fiz é: entre esses fósseis todos, será que alguma dessas espécies seria Andonfonta? Seria os andonitas, né? A gente tem tantos fósseis, Homo habilis, Homo erectus tem uma grande ramificação de várias subespécies do Homo erectus. Então eu fiz um estudo sobre isso e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vou compartilhar aqui a minha tela. Bom, esse é um trabalho que foi apresentado na Escola Urante no dia 10 de março, então algumas datas a gente vai ter que fazer uma atualização, né, de mais 3 anos aí em alguns cálculos. Mas é tudo uma questão de referência. Bom, eu comecei essa apresentação com, com essas informações sobre alguns eventos, né, da nossa história, para a gente ter um pouquinho de noção do que é tempo, né, o passar do tempo. Porque às vezes a gente fala assim, 1 milhão de anos, a gente não tem muita noção, né? Uma coisa tão grande, imagina 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão de anos. Então a gente vê esses números de tempo no livro de Urântia e a gente não tem noção de quanto tempo isso é. Então, só para ter uma ideia, em 87 anos que nós recebemos o livro de Urântia, isso agora já vai para 90, né? Porque né, esse cálculo era de 2021. 524 anos da descoberta do Brasil, ou seja, foi ontem, né? 500 e poucos anos. 2.000 anos aproximadamente que Jesus esteve aqui entre nós, foi a quarta revelação. Veja como os números vão crescendo, né? 1 milhão de anos desde o surgimento do homem. A gente vai estar abordando esse assunto aqui, o surgimento do homem. E fazem 550 milhões de anos que a vida foi implantada. Então, desde a implantação da vida até o surgimento do homem, olha só, a gente tirar 1 milhão daqui vai dar 549 milhões de anos depois da vida ser implantada que surgiu a raça humana. Então, para a gente ter uma noção de como que isso aconteceu, essa imagem aqui, esse gráfico que eu apresentei, vocês estão vendo uma pontinha preta aqui, bem na extremidade. Aqui, ó, essa pontinha preta aqui, isso aqui são os últimos 1 milhão de anos. Ou seja, desde a formação da vida, desde a implantação da vida aqui, nesse cantinho daqui, até chegar nessa ponta aqui, 550 milhões de anos. E 1 milhão de anos é só essa beiradinha preta. Eu ampliei um pouquinho aqui. Então, esse filetinho aqui é a existência da raça humana. Antes disso, muita coisa aconteceu. Há 550 milhões de anos, os portadores da vida, né, vêm e implantam a vida na Terra. E aí surgem as primeiras espécies, que são as algas marinhas. Veja que passou muito tempo, ó, 450 milhões de anos, ou seja, passou 150, né? De 550 para 450, 100 milhões, na verdade, né? 100 milhões de anos se passaram até surgir o limo, a ameba, ou seja, a transição do vegetal para o animal. Olha só quanto tempo se passou, 100 milhões de anos para que do, a gente superasse essa etapa da vida vegetal para a vida animal. Isso tudo nas águas, né? Depois disso, mais 50 milhões de anos se passaram
até o surgimento dos trilobitas, que são os primeiros pluricelulares. Até então a gente só tinha seres unicelulares e já havia passado 150 milhões de anos. Depois nós tivemos um período bem longo também, a idade dos trilobitas, até o surgimento dos peixes. De 400 para 250 são um período de 150 milhões de anos. Então a gente vai falando de milhões e milhões, não tem nem noção, mas isso aqui é tempo demais, é uma coisa que a nossa mente nem consegue pensar. É muito tempo. 150 milhões de anos até surgir os peixes. Aí é o surgimento dos vertebrados. Nós temos aqui os unicelulares, a transição do vegetal para o animal, depois os pluricelulares, para depois surgir os vertebrados. Depois do surgimento dos peixes, nós temos mais um período aí, de 40 milhões de anos, até o surgimento dos répteis, a idade das rãs. Depois disso, surgem eu acho que aqui é anfíbios. É. Aqui, se eu não me engano, são os anfíbios. Os anfíbios, né? Tá répteis aqui, mas são anfíbios. A era dos crocodilos. Depois disso, nós temos mais um período Acho que de a alguns rã é milhões. anfíbio, não é? Isso, a Acho que a rã é rã que é anfíbio. anfíbio e isso, É, aqui os e répteis. ali. Isso, eu troquei. Obrigado. Nós temos os anfíbios aqui e os répteis aqui. Aí nós temos depois mais um período grande, surgem os dinossauros, há 120 milhões de anos. E os dinossauros reinaram por um período gigantesco, né? Porque eles foram de 120 até aproximadamente 60 milhões de anos. Então, eles dominaram o planeta por 60 milhões de anos. Às vezes o humano pensa, nós dominamos o mundo, né? Mas nós temos 1 milhão de existências só. E os dinossauros dominaram por 60 milhões. Bom, por fim, entre os dinossauros surge o primeiro mamífero placentário, primeira espécie de mamíferos que foram os lêmures. E é exatamente dessa classe de lêmures que lá na frente surgiram Andon e Fonta, o primeiro casal humano. Então eu ampliei isso aqui só para a gente ver que aquele pedacinho de 1 milhão de anos, né, representa só essa fitinha aqui. É um período muito pequeno. Bom, eu peguei esse período aqui pequeno, que é de 1 milhão, e eu ampliei para cá. Agora eu tenho 1 milhão de anos aqui nessa régua. Então, ou seja, aqui começa, ó, há 1 milhão e 14 mil anos, aproximadamente, surge a primeira mutação entre os lêmures placentários norte-americanos, né? Aconteceu uma mutação e surgiu uma nova espécie. Essa é a primeira de 3 mutações sucessivas que ocorreram e que deram origem ao homem, né? À raça humana. Então aqui, bem no comecinho aqui, essa parte, vamos dizer assim, bege, não sei que cor que é essa aqui, mas a partir daqui acontece a primeira mutação. Pouco tempo depois ocorre a segunda mutação, que aí surge os intermediários. Primeiro, os primatas precursores, depois os intermediários. Depois, aqui nesse ponto aqui, ó, entrando no marrom, nós temos a terceira mutação. Então, isso aqui é uma linha do tempo, né? A gente vê que logo em seguida, depois da primeira mutação, ocorre a segunda. Aí a gente tem um período maior, ocorre a terceira. E depois que ocorre a terceira mutação, a gente tem esse período aqui que está representado pelo marrom, aí surge Andão e Fonta. Então, tudo acontece muito rápido dentro desse período de 1 milhão de anos. Isso tudo aqui, ó, esse aqui é 1 milhão de anos. Da primeira mutação até Andão e Fonta são 21 mil anos. 21 mil, né? Então é um período muito curto se a gente for avaliar que as espécies. Veja que a gente, na régua anterior, a gente viu que entre um salto e outro aconteciam milhões e milhões de anos. Agora aconteceu tudo, 3 mutações muito importantes, sucessivas, em um período muito curto, de 21 mil anos. Aí surge Andão e Fonta, aí tem todo o processo evolucionário, a gente vai abordar praticamente esse período aqui, ó, dessa barra cinza. Tá?
essa apresentação vai se concentrar nesse período, e depois, há 500 mil anos, surge as raças de cores, né, os Sanjis. Então, como eu disse lá na Barra, né, mostrei lá, a vida se iniciou há 550 milhões de anos com o surgimento das algas. Eram espécies de seres vivos muito rudimentares, né? Interessante é que elas sobreviveram até hoje, né? As algas estão aí. Elas não foram extintas, elas são muito adaptáveis. Então, e aí, depois do surgimento das algas, foram necessários 100 milhões de anos de evolução até que o reino vegetal passasse pela transição para o reino animal. Aí surgem algumas espécies de limo, esponjas, amebas e protozoários. 100 milhões de anos. Depois passaram mais 50 milhões de anos até surgir os primeiros pluricelulares, são os trilobitas. E aí depois mais um período de 150 milhões de anos, né, após os trilobitas, para surgir então os peixes, os primeiros peixes. Depois do surgimento dos peixes, se passaram 40 milhões de anos até que surgissem os anfíbios, como a Estela bem corrigiu lá, como as rãs, por exemplo. Aí entra na era das rãs. Veja que tudo isso aqui faz parte da nossa árvore evolucionária, né? São troncos, nós somos descendentes das rãs, dos peixes, dos trilobitas, das algas. Depois das rãs, 50 milhões de anos se passaram até que surgissem os dinossauros, os primeiros dinossauros. Depois dos dinossauros é que surge os mamíferos placentários. O Leo Grant diz que o pai dos mamíferos placentários foi um dinossauro pequeno, altamente ativo, carnívoro do tipo saltador. Então, tinha um dinossaurozinho lá, esperto, que acabou dando origem aos mamíferos placentários. Eu fico imaginando o seguinte, assim, imagina, um dinossauro ele bota ovo, não é? Botava. O dinossauro botava ovo. Bom, como é que faz para um dinossauro criar um, um ser placentário? Provavelmente a mutação foi que ao invés de formar o ovo, se a gente for analisar, ele é uma espécie de placenta ali. Ali dentro tem todo o líquido, né, para a formação do filhote. Ele é envolvido numa casca para ser expelido e ser chocado fora. Mas imagina que essa mutação tenha causado uma mudança e ao invés desse ovo criar uma casca, essa placenta ficou então dentro, né? Aquela membrana que a gente tem logo depois que a gente tira a casca, tem uma membrana no ovo. Aquilo ali provavelmente se tornou a placenta e ao invés de botar o ovo, o filhote passou a ser gerado dentro da barriga da mãe. E aí é assim que de um dinossauro surge um mamífero placentário. É claro que tem toda a atuação dos portadores da vida nesse processo, né? Eles faziam vários experimentos e aí foram surgindo, subitamente surgiam novas espécies. É claro que o subitamente, assim, a espécie saltando de uma espécie para outra era súbita, mas até que isso acontecesse, levava milhões de anos. E aí surgem os lêmures. Entre esses mamíferos surgem os lêmures, que mais tarde daria origem aos primatas, e que desses primatas surgem os seres humanos. O livro diz que foi há cerca de 1 milhão de anos, como eu mostrei na barra, os ancestrais imediatos da humanidade fizeram seu aparecimento através de 3 mutações sucessivas. É claro que isso aqui é uma representação da evolução, né? Normalmente a gente vê isso aqui nos livros de história. Isso está sendo desmentido já, até mesmo a ciência já não entende dessa forma, mas eu coloquei apenas para a gente entender que, de repente, né, a gente teve 3 mutações sucessivas dando origem ao homem, apenas nesse sentido. Mas nós não viemos aqui do macaquinho como está aqui, né? Nós viemos dos lêmures, e eles são bem diferentes desse chimpanzézinho aqui. Então, só fazendo uma recapitulação, ó, do tempo, essa viagem no tempo foi 550 milhões de anos o estabelecimento da vida, a 450 milhões a transição do animal para o vegetal, do vegetal para o animal, a 400 milhões de anos surgem os pluricelulares, a 250 milhões de anos os vertebrados, são os peixes, a 210 milhões de anos surgem os anfíbios, a 170 milhões de anos os répteis, a 120 milhões de anos
os dinossauros, os répteis gigantes. Há 50 milhões de anos, os mamíferos placentários, são os lêmures. E aí nós temos aqui a nossa história, começando aqui com a primeira mutação. De entre os lêmures, surgem os mamíferos precursores, pouquíssimo tempo depois os intermediários, depois de um certo tempo os primatas, e aí andam em ponto. Então essas três mutações, o livro resume bem dessa forma. Ó. Em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de lêmures, veja, entre os lêmures, que eram lêmures norte-americanos, vinha lá da América do Norte, os mamíferos precursores subitamente apareceram. Andavam principalmente com as suas pernas traseiras e possuíam cérebros grandes em relação ao seu tamanho em comparação aos cérebros de outros animais. Então, surge algo diferente, superior. Primeiro, já começa a caminhar com as pernas traseiras, né, diferente dos lêmures, e os seus cérebros eram já bem maiores do que os antecessores, né, dos animais anteriores. Depois de um tempo, eu coloquei alguns anos aqui, como eu disse, calculando em 2021. Depois de um tempo, foi rápido, né? Na 70ª geração dessa ordem de vida, qual ordem de vida? Dos mamíferos precursores. 70 gerações depois, um novo grupo mais elevado diferenciou-se subitamente. Esses novos mamíferos intermediários, que agora foi a segunda mutação, tinham quase 2 vezes o tamanho e a altura dos seus ancestrais, bem mais altos, veja. A mutação realmente a diferenciação foi grande. E possuíam uma capacidade cerebral proporcionalmente maior. Ou seja, esses já tinham cérebros maiores, esses aqui ainda foram superiores. E aí, certo tempo passou, né? Dá para ver aqui que aqui tem 1.500, mais 3.500, 13, né? 14, 15 mil anos depois, surgem então os primatas. E aí a terceira mutação. Depois dessa mutação, o próximo é Andon-Fon. Então, os primatas, os, esses aqui, né, os mamíferos intermediários, haviam acabado de se firmarem bem a si próprios quando os primatas da terceira mutação vital subitamente apareceram. Então, como eu disse, todo esse processo, desde o surgimento dos mamíferos precursores até Andon-Fonta, foram 21 mil anos. Um período muito pequeno se a gente vê que aquela régua lá, né, aquela barra que eu fiz, veja que sempre são milhões de anos, 100 milhões de anos, 50 milhões de anos. Agora não, são 21 mil anos e essas três mutações foram essenciais para o surgimento do homem. Falando um pouquinho mais detalhado sobre cada um deles, a primeira mutação são chamados mamíferos precursores. Ó, eram pequenas criaturas bastante ativas, de quase 1 metro de altura. Eles não eram muito altos, né? Quase 1 metro de altura. Mas andavam com suas pernas traseiras e podiam facilmente permanecer eretos. Eram peludos e ágeis. Eles chilreavam a moda dos macacos, né? O barulho que eles faziam, o som, se comunicavam assim e eram carnívoros. Eles atingiam o crescimento, né, entre 3 e 4 anos de idade, já tinham crescido o máximo, né? E tinha uma longevidade de 20 anos. Normalmente eles tinham a sua progênie era de um único filho, mas também aconteciam casos de gêmeos, ocasionalmente. Parecido com a gente, né? Seres humanos também, ocasionalmente, nascem gêmeos, não é muito comum. Os membros dessa nova espécie tinham os maiores cérebros em relação ao seu tamanho. Aqui já está a grande diferença, né? Nesse salto. Eles experimentaram muitas emoções e compartilhavam numerosos instintos que mais tarde caracterizaram os homens primitivos. Ou seja, muitos dos nossos instintos hoje são herança desses nossos antepassados. Eram bastante curiosos, demonstravam alegria, né? E tinham um grande apetite pelos alimentos e desejo sexual bem desenvolvido. E também eles já faziam uma espécie de cortejo, né? Para escolher os seus companheiros. Ó. Já muito
a gente vai encontrando muitas coisas semelhantes ao que nós temos até hoje. Lutariam ferozmente em defesa de seus companheiros e eram bastante ternos nas associações de família, possuindo um senso de abnegação e de humildade que beirava a vergonha e o remorso. Então, eles eram tão humildes que eles não tinham muita autoestima, por assim dizer. Eles eram muito afetivos e leais em relação aos seus parceiros, de um modo tocante. Mas caso as circunstâncias os separassem, eles escolheriam novos parceiros. Então, eles não eram tão apegados. Caso ocorresse a morte ou uma separação, eles encontravam outros parceiros. Desenvolveram um espírito tribal como nunca antes havia existido. Eram, de fato, altamente gregários. Gregários, ou seja, eles viviam em grupos, né? Sendo, no entanto, excessivamente agressivos e demonstravam temperamentos furiosos se a sua raiva fosse totalmente despertada. Bom, animais, né? Multiplicaram, se espalharam pela península da Mesopotâmia. Muito bom a gente anotar essa informação, porque eu vou tratar disso mais à frente. E eles se espalharam ali na península da Mesopotâmia durante mais de 1000 anos, aperfeiçoando-se constantemente em tipo físico e inteligência em geral. Então, assim, pouco mais de 1000 anos ocorreu a segunda mutação. Exatamente após 70 gerações dos mamíferos precursores, né, que a gente acabou de ler, que é o primeira mutação, entre eles nasceu um casal de gêmeos superior. Comparados aos precursores, eles eram realmente duas belas pequenas criaturas. Tinham pouco pelo no corpo, mas isso não era uma desvantagem, pois eles viviam em clima quente e uniforme. Ali, né, um lugar quente, a região. Cresciam até uma altura de 1,20 m. Veja que os outros tinham menos de 1 m, né? E sob todos os pontos de vista eram maiores que seus pais. Tinham pernas mais longas, braços mais curtos. Não sei se vocês já pararam para ver, né? Mas os primatas, eles normalmente têm pernas curtas e braços longos, tanto que os braços tocam no chão, né? Veja, exemplo, o chimpanzé. O ser humano, ele foi aumentando o tamanho, né? Cresceu o tamanho da perna e diminuiu os braços. Então, esse processo já começa aqui com essa segunda mutação, ó. Pernas mais longas, braços mais curtos. Além disso, polegares opositivos, né? Nós temos, nós não temos os 5 dedos virados, vamos dizer assim, para frente. Nós temos 4 para frente e um opositivo, um que é lateral. Isso muda muito na habilidade de controlar objetos, né, trabalhar, manipular as coisas. E eles eram quase tão bem adaptados aos trabalhos diversificados quanto o polegar humano atual. Então já tinha uma mão bem diferente. Caminhavam eretos, tendo pés quase tão bem adaptados para andar quanto as raças humanas. Possuíam cérebros bem maiores do que os seus ancestrais. E esses gêmeos, esses dois que nasceram, muito cedo demonstraram ter a inteligência superior e foram logo reconhecidos como chefes de toda a tribo. Isso me deixou bem curioso, porque normalmente quando eles identificam alguém diferente, aí, o normal é que eles queiram destruir, né? Porque assim, eles são diferentes de nós, eles devem ser destruídos, né? Senão ele vai nos dominar. Aqui foi interessante que eles foram reconhecidos como chefes da tribo. Os gêmeos se acasalaram e geraram 21 filhos. Aquele gêmeos lá, né? Lembra que entre os mamíferos precursores nasceram os intermediários. Então, esse casal gerou 21 filhos, muito semelhantes a eles próprios, todos de mais de 1,20 m e todos superiores à sua espécie ancestral. Quando a população desse novo grupo superior cresceu, a guerra irrompeu. Que eu falei antes, né? Eles eram diferentes, superiores, aconteceu a guerra de um modo implacável. E quando a luta terrível estava terminada, nenhum indivíduo da raça ancestral sobreviveu. Ainda bem que eles tiveram tempo de desenvolver, crescer, formar vamos dizer assim, um grupo forte, e como eram mais inteligentes, destruíram a raça anterior. Então, destruíram quem? Os mamíferos precursores, que são da primeira mutação. E aí eles dominaram a região, né? Por 15 mil anos, 600 gerações.
esse grupo de mamíferos intermediários tornou-se o terror dessa parte do mundo. Eles eram mais inteligentes, maiores, e eles dominaram tudo ali, né? Viviam aproximadamente 25 anos, possuíam também um instinto bem definido para criar reservas, então eles guardavam a comida para comer depois. Eles viviam no chão durante o dia e dormiam no topo das árvores à noite. E o aumento do grupo deles, né, naturalmente, acabou resultando em inúmeras guerras. E essas lutas continuaram até que apenas um grupo de menos de 100 indivíduos permaneceu vivo. Olha só como a raça humana estava ali por um triz, né? Porque é dessa espécie que iria surgir à frente o primeiro casal humano. Mas agora essa espécie tinha menos de 100 indivíduos. Então estava prestes a se auto-aniquilarem e tudo isso teria que ser retomado, os portadores da vida iam ter que tentar uma outra linhagem para o surgimento da espécie humana. Mas o curioso é que desses 100 indivíduos aconteceu, né? Tem uma outra coisa que eu deixei aqui, durante a fala, o quanto a nossa linhagem, né, a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva passou por momentos de perrengue de quase extinção. Olha, o texto diz assim: dificilmente podeis imaginar a margem pequena pela qual os vossos ancestrais pré-humanos, de tempos em tempos, puderam escapar da extinção. Aí ele fala aqui, ó, tivesse a rã, ancestral de toda a humanidade, olha você ver. Essa rã, né, se ela tivesse pulado 5 centímetros a menos em uma certa ocasião, todo o curso da evolução teria sido profundamente alterado. Ou seja, provavelmente um predador ou alguma coisa que ela morreria, né, se ela tivesse pulado 5 centímetros a menos. Então, se esses 5 centímetros foi a salvação da rã que era a ancestral de toda a humanidade. Então foi por pouco, né? Imagina, por um triz. A mãe lemuriana, ou seja, aquela que deu origem aos mamíferos precursores, escapou da morte por um fio, não menos do que 5 vezes antes de dar nascimento ao pai da nova e mais elevada ordem de mamíferos. Lembra da primeira mutação, que são os precursores? Então, a mãe desses precursores, que era um lêmure, né? Escapou da morte, pelo menos, não menos do que 5 vezes. Então, será que tinha alguém cuidando dela? Não sabemos, né? Contudo, o que aconteceu de mais próximo do fim foi quando um relâmpago atingiu a árvore na qual a futura mãe dos gêmeos primatas estava dormindo. Nós estamos falando dos mamíferos intermediários, segunda mutação. E a fêmea que daria no futuro origem aos primatas, uma certa vez, ela estava numa árvore e caiu um raio, né, nessa árvore e ela escapou. Ambos os mamíferos intermediários progenitores ficaram severamente abalados e seriamente queimados por causa do raio. 3 dos seus 7 filhos foram mortos por esse golpe vindo dos céus. Então, assim, se ela tivesse morrido ali também, ela não daria origem aos gêmeos primatas, que depois os gêmeos primatas aqui dão origem à espécie que mais à frente nasceria andou em ponta. Então, realmente, passamos por um triz por algumas vezes, né? Bom, esse casal que estava lá na árvore, que foi, é, recebeu esse raio na cabeça, né? Logo após terem sido golpeados pelo raio, a família mudou-se para um local afastado, cerca de 3 quilômetros dessa localidade. Eles falaram, vamos sair daqui, que aqui está muito perigoso, né? Esse raio aqui quase matou 3 filhos deles, né? Antes tiveram essa inteligência de sair dali. Começou a construção de novas moradas nos topos das árvores e novos abrigos terrestres. Pouco depois de ter terminado a casa, esse casal acabou tendo, foram, né, tornaram-se pais orgulhosos de gêmeos. E aí é que tá. Esse casal de gêmeos que eles tiveram é que eram os primatas que, que essa aqui é a terceira mutação, né? Então, os, eles eram os intermediários, tiveram um casal de filhos gêmeos e esse casal era diferente também. Os mais interessantes e importantes animais que jamais nasceram no mundo até aquela época
pois foram eles os primeiros da nova espécie de primatas, que constituiu o próximo passo vital para a evolução humana. Nós vimos que teve a primeira mutação, deu origem aos primatas, os precursores. Depois tivemos uma segunda mutação, os intermediários. Depois tivemos outra mutação, os primatas. Então, os mamíferos precursores, depois mamíferos intermediários, depois os primatas. Entre os primatas é que vai nascer Andon e Fonton. Só que esse casal, lembra desse casal de intermediários que deram origem aos primatas? Eles também deram origem a um casal de gêmeos retardados. Olha só, ao mesmo tempo em que esses gêmeos primatas nasciam, tá vendo? Tem esse gráfico aqui, ó. No 2 aqui, ó, mamíferos intermediários, deram origem a um casal de primatas que eram esses gêmeos superiores. Ao mesmo tempo que nascia os gêmeos primatas, nascia uma outra dupla, um macho e uma fêmea, especialmente retardados das tribos de mamíferos intermediários. Um casal inferior também deu nascimento a gêmeos. Esses gêmeos retardados, um macho e uma fêmea, tornaram-se os fundadores das tribos modernas de símios. Então, o nosso parentesco está aqui. Entre os mamíferos intermediários surgem os primatas, que mais à frente darão origem à Androifonta. Mas entre os mamíferos intermediários, um outro casal dá origem a um casal de retardados. E é desse casal de retardados que surgem os símios, né? Então, ó, homem e macaco estão vinculados apenas pelo fato de provirem de mamíferos intermediários, de uma tribo na qual aconteceu o nascimento concomitante de os gêmeos superiores e os gêmeos inferiores. O par inferior destinou-se a produzir os tipos modernos de macacos, babuínos, chimpanzés e gorilas. E o par superior ficou destinado a continuar a linha de ascensão que evoluiu até o homem. Esses dois bebês animais eram de uma ordem inusitada. Agora nós estamos falando dos primatas superiores, que são que é a terceira mutação, né? Que é a linhagem que chegou até Andon. Esses dois bebês animais eram de uma ordem inusitada, tinham ainda menos pelos nos seus corpos do que os seus pais, e ainda muito jovens, insistirem em andar eretos. Alcançaram uma estatura de 1,5 m. Os seus antepassados tinham 1,20 m, né, no máximo. Agora eles já tinham ganhado mais estatura, 1,50 m. E as suas cabeças também eram maiores em comparação à dos seus antepassados. Aprenderam muito cedo a se comunicarem por meio de sinais e sons. Mas eles não conseguiram fazer o seu povo compreender esses símbolos. Somente os dois conseguiam compreender porque eles tinham cérebros superiores. Quando tinham cerca de 14 anos de idade, esses dois irmãos gêmeos fugiram da tribo, indo para o oeste, para criar sua própria família, né? Essas novas criaturas são muito apropriadamente denominadas primatas, já que elas foram os ancestrais animais diretos e imediatos da raça humana. Eram mais humanos e menos animais do que os seus predecessores. As proporções do esqueleto dessa nova espécie eram muito semelhantes às das raças humanas primitivas. Os tipos de mão e pé também havia desenvolvido bastante. Eles podiam andar e até correr tão bem quanto qualquer dos seus descendentes humanos posteriores. O que acontecia em algumas espécies anteriores é que eles conseguiam ficar eretos, mas na hora de correr eles corriam como os primatas, né? Com a mão no chão. O uso crescente das suas mãos muito fez para desenvolver a capacidade cerebral. No entanto, ainda não possuíam mentes que pudessem ser chamadas de humanas, porque eles não tinham acesso aos dois últimos circuitos da mente, que é a adoração e sabedoria. Eles eram, de fato, animais esplêndidos e superiores. Eles alcançavam a maturidade aos 10 anos e tinham uma expectativa de vida de cerca de 40 anos. Então, em resumo, nós vimos que num período de 21 mil anos, desde o surgimento dos precursores, primeiro eram os lêmures placentários, que deram origem aos precursores. Essa mutação aqui, até o surgimento de Andon e Fonta, foi um período de apenas 21 mil anos, né?
Assim foi que os mamíferos precursores, vindos do tipo norte-americano de lêmures, deram origem aos mamíferos intermediários. E esses intermediários, por sua vez, produziram os primatas superiores, que se tornaram os ancestrais da raça humana. As tribos de primatas eram o último vínculo vital da evolução do homem. Mas em menos de 5.000 anos, nem um único indivíduo dessas tribos extraordinárias sobreviveu. Ou seja, daqui para trás foram todos destruídos. Depois que surgiu o ser humano, né? A gente vê que uma raça vai destruindo a outra. Eles estavam numa região, vou falar sobre isso mais na frente, mas eles estavam meio que isolados nessa região. Então, eles concorriam entre si pelo mesmo território. É por isso que tinham as guerras e os superiores iam destruindo os inferiores. Eles não tinham nem como escapar dessa superioridade racial que ia acontecendo a cada mutação. Então, aqui eu fiz uma tabela. Eu não vou falar sobre tudo isso aqui, mas é só para a gente fazer uma comparação dos aspectos, né, dos precursores, intermediários, primatas e humanos. O surgimento deles, a estatura, a extinção, né, eles foram extintos, as suas habilidades, cada um no seu tempo, como, onde eles habitavam, qual a linguagem, a longevidade, a pelagem, os pés, o polegar e a postura, como se manter ereto, né? Então veja que os precursores podiam permanecer eretos, os intermediários caminhavam sempre eretos, os primatas mantinham-se eretos o tempo todo. Então aqui vê como vai mudando, né? O polegar, um primitivo opositivo, aí quase perfeitamente opositivo, e depois semelhante ao de Andon-Fonta. Os primatas já tinham um polegar semelhante aos humanos. Os precursores eram bastante peludos, os intermediários já tinham pouco pelo, os primatas menos pelo ainda, né? E os Andon-Fonta tinham um pouco mais do que tem hoje, praticamente igual. A longevidade deles, os precursores viviam até os 20 anos, os intermediários até 25, os primatas até 40, e os humanos cerca de 75, mas aumentando, né? E crescendo. A linguagem, habitação, os precursores, abrigos toscos no topo das árvores, os intermediários, casas no topo das árvores e abrigos subterrâneos. Os primatas praticamente abandonaram a vida nas árvores e os humanos, então, passaram a habitar em cavernas. Quanto à altura, né, os precursores quase 1 metro, os intermediários pouco mais de 1,20 m, os primatas pouco mais de 1,5 m. Os humanos aí tem alguns até com 2 metros de altura, né? Bom, vou pausar um pouquinho para dar um fôlego e ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Não, só uma observação interessante que quando dava esse salto sempre era um casal de gêmeos, né? Porque se tivesse um salto e não fosse casal, não, não tinha como sobreviver essa nova espécie, né? Então, eu acho que os portadores da vida faziam de forma que registrava os eventos apenas quando ocorria um salto que produzia uma evolução, né? Imagina quantas outras experiências foram feitas e abortadas e foram de insucesso ao longo desses tempos todo aí. Muitas tentativas foram feitas, mas não não deu em nada. Então, o que ficou registrado são aqueles saltos que deram o resultado esperado, né? É Mais para muito frente, gêmeo, muito gêmeo. tá bom. Então, vou fazer um paralelo aqui entre o que a ciência chegou à conclusão sobre esse processo evolutivo e depois vamos ver o que o livro durante a falha, o que a gente consegue conectar. O que a ciência faz? A ciência ela vai encontrando fósseis e vai catalogando esses fósseis. Então, encontra o fóssil, esse aqui é um Homo habilis. Encontra outro fóssil, esse é o Neanderthalensis, outro Heidelbergensis. Aí eles vão classificando esses fósseis, porque são de espécies ou subespécies diferentes, e eles vão montando. Já tem assim centenas, ou milhares de fósseis encontrados, e eles vão catalogando e tentando montar esse grande quebra-cabeça que é a árvore evolutiva. Mas falta muita coisa, porque a ciência não tem acesso a tudo, sabe?
Quando a gente vai assistir esses programas de arqueologia, você vê que eles entram numa caverna, eles têm que ficar cavando, 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 2, 3, 5 metros abaixo do nível da terra, e eles conseguem encontrar alguma coisa. Imagina o que não tem mais para baixo ainda, e outras cavernas que não foram escavadas, e outros lugares que têm fósseis guardados aí que a gente não tem nem noção. Então tem muita coisa para ser descoberta e muitas peças faltando. Então, o que que eles fazem? Vão montando esses fósseis e ficam tentando conectar cronologicamente. Eles encontram um que é de 1 milhão de anos, coloca ali. Encontram um que é de 1,5 milhão. Aí encontra outro fóssil de 2 milhões. E ficam tentando achar que uma coisa esteja conectada à outra, né? Só que até hoje eles não conseguiram fazer essa conexão. O pessoal fala, né? O elo perdido que conecta os primatas aos seres humanos, eles só supõem, eles não têm esse elo, eles não conseguem conectar essas duas espécies. Eles encontram as semelhanças, né, entre o DNA, por exemplo, de um chimpanzé e o DNA nosso, mas eles não encontram nada que prove que um dia um chimpanzé, por exemplo, evoluiu e virou um ser humano. E nem vai encontrar, porque não foi isso que aconteceu. Nós vimos que muitas espécies são de uma outra linhagem, da linhagem humana. Nós não tem uma linha reta, né? Houve uma divisão. Aqui tem esse gráfico do Johansson, que tentou fazer essa conexão, né? Diz que o Australopithecus afarensis deu origem ao Homo habilis e que o Homo habilis teria dado origem ao Homo erectus e, por fim, o Homo erectus teria dado origem ao Homo sapiens. Mas por quê? Porque quando eles avaliam aqui o DNA, o código genético do Homo sapiens, com o do Homo erectus, eles encontram similaridades. Existe sim uma conexão. Mas será que nós, o Homo sapiens, veio do Homo erectus? Aí é que está. Eles não têm como provar de fato. Porque cada vez que eles fazem descobertas novas, eles chegam a novas conclusões. Então, essa ideia aqui dessa linhagem aqui também já está sendo desconstruída. E aí bagunça mais ainda o quebra-cabeça, porque aquilo que parecia estar resolvido, a gente começa tudo de novo. O livro de Urântia dá a entender que esse elo nunca será encontrado. Por quê? Qual é o elo? O elo é encontrar o fóssil de um primata, né? Aquele que deu origem ao Androifonta, depois os primatas superiores, depois acima deles os intermediários, acima deles os precursores, e aí conectar eles ao Lemuri. Mas eles nunca vão encontrar, porque essas espécies todas ficaram presas em uma região que hoje está abaixo d'água. Então, a evolução, segundo a ciência, eles têm algumas descobertas. 65 milhões de anos encontraram uma espécie de um mamífero, né? Talvez o mamífero mais antigo já encontrado teria sido esse aqui. É o que eles têm de informação. Há 30 milhões de anos tem esse, que é Aegyptopithecus, é um gênero de macaco. Há 25 milhões de anos tem o Procônsul, um gênero de primata fóssil que viveu no Mioceno, na África também. Há 13 milhões de anos teria essa espécie aqui, ó, Hierolapithecus. Há 7 milhões de anos o Sahelanthropus. Há 4 milhões de anos o Ardipithecus ramidus. Há 3 milhões de anos aí começa as ossadas dos Australopithecus. Tem várias linhas, o afarense, o africanos, né? E aí alguns consideram que isso aqui é um dos ancestrais diretos da raça humana. Mas há também muita controvérsia sobre isso. Teria então depois surgido o Homo habilis, há 2 milhões de anos, e o Homo erectus, que teria vivido entre 1,8 milhão de anos e 300 mil anos atrás. Aqui é que está a chave da coisa, né? Por quê? Porque o Andon e Fonta não é descendente do Homo erectus, primeira informação. Agora, por que que então muitas ossadas de Homo erectus ou algumas subespécies do Homo erectus têm similaridade, têm conexão com a espécie humana? Porque eles coexistiram. O Homo erectus é de 1,8 milhão até 300 mil anos. E a raça humana surgiu há 1 milhão de anos. Então, quando o homem surgiu na Terra, o Homo erectus já estava aqui.
E aí eles se miscigenaram, né? E aí que acontece é, o que a ciência hoje encontra dessa semelhança. Mas lá mais para frente eu vou explicar melhor isso. Há 700 mil anos, nós temos aí os Homo heidelbergensis, veja que já é uma subespécie do Homo erectus. Há 300 mil anos, de acordo com a ciência, teria surgido o Homo sapiens. Isso aqui já está sendo revisto também, porque não tem muito tempo, encontraram uma ossada de um Homo sapiens e os dentes, né, que foram analisados, teria pelo menos 400 mil anos, então já retrocedeu um pouco mais a data do que eles consideravam. Chegaram a considerar que era 200 mil anos, depois consideraram 300 mil anos, mas já tem algumas peças sendo estudadas trazendo essa data um pouco mais atrás, 400 mil anos. De acordo com os meus estudos, eu entendo que, pelo que eu li no livro Durante, que o Homo erectus são as raças de cores, o surgimento da família Sanjic, né? O Sanjic seria então o surgimento dessa espécie que nós temos até hoje, que é o Homo sapiens. Ah, será que digo Homo sapiens sapiens, né? E Andon e Fonta seria o Homo sapiens e os homens as raças de cores, o Sapiens sapiens, é uma raça mais recente. Agora, segundo o livro de Urântia. O livro de Urântia diz que a espécie humana ela vem de uma linhagem que parte dos lêmures placentários da América do Norte e que há 1 milhão de anos aconteceu 3 mutações sucessivas, dando origem, então, até chegar na raça humana, no Neanderthal e Fonta. E para a ciência parecia, né, num certo momento, parecia claro que a espécie Australopithecus seria nossa ancestral. O livro Durante já descarta essa possibilidade. Isso é impossível, porque o Australopithecus data de 4 milhões de anos, ou seja, as 3 mutações aconteceram há 1 milhão de anos. E o Australopithecus é de 4 milhões de anos. Então, eles não fazem parte das 3 mutações sucessivas. Então, nós temos, dos lêmures, ocorrem 3 mutações sucessivas e chega em Androifonta. Australopithecus não tem como ser nenhuma dessas espécies, porque os lêmures permaneceram até 1 milhão de anos, e aí acontece a mutação, né? Então, as datas não coincidem. É impossível que a gente tenha descendido do Australopithecus. Então, a evolução humana, de acordo com a ciência, segue aqui há 60 milhões de anos os Harpolestes, depois os Aegyptopithecus, Procônsul, Pyrrholapithecus, Sahelanthropus, Ardipithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus. E o livro de Urântia não, diz aqui que há 50 mil anos, 50 milhões de anos, né, surgem os mamíferos placentários, há 30 milhões de anos surgem os lêmures primitivos, e esses lêmures permanecem até aqui há 1 milhão de anos, quando ocorrem as 3 mutações sucessivas. Uma das coisas que tem feito com que os cientistas, estudiosos do assunto, começassem a duvidar de que a gente realmente é descendente dos australopithecus, por quê? Porque tem uma coisa que eles chamam de dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo? É a diferença entre o tamanho do macho e o tamanho da fêmea. Por exemplo, existem espécies, vou dar um exemplo aqui, um leão, né? Um leão, ele vai ser sempre maior do que a leoa. Existe essa diferença. Alguns, a diferença é muito maior ainda. Alguns, em média, ficam em 15%, mas tem alguns casos que chegam até a 50% de diferença. Ou seja, essa espécie aqui, ó, o macho sempre vai ser maior do que a fêmea. Sempre, sempre, sempre. Nunca vai acontecer de ter uma fêmea maior do que um macho. Isso é dimorfismo sexual. Essa diferença entre o macho e a fêmea. Os seres humanos modernos não parecem exibir o mesmo grau de dimorfismo sexual que o Australopithecus. Em populações modernas, os machos são em média 15% maiores que as fêmeas, enquanto que no Australopithecus o macho poderia ser até 50% maior do que a fêmea. Agora, a raça humana tem isso? Não tem. Você tem mulheres, inclusive, que são muito maiores do que homens.
Então, a gente não tem nenhum dimorfismo sexual. Tem mulheres altas, homens altos, mulheres baixas, homens baixos, mas não existe essa diferença padrão de que o macho sempre será maior do que a fêmea. Aqui, o Australopithecus mais famoso, conhecido como Lucy, é uma Australopithecus afarensis de 3,2 milhões de anos. Foi encontrada em 74. E aí, em 2006, tiveram uma nova descoberta de um bebê Australopithecus, até ficou conhecido como bebê de Lucy, né? Apesar de que não é da mesma família, né? E até mesmo de outra época. Mas como era um bebê, ficou chamado bebê de Lucy por ser um Australopithecus. Com essas novas evidências, o Australopithecus foi colocado ainda mais distante do Homo sapiens. O pé e outras partes dos membros inferiores indicam claramente uma locomoção bípede, enquanto que a omoplata é parecida com a de um gorila, e as falanges das mãos, longas e curvadas, típicas dos grandes símios trepadores. Então, isso tudo suscitaram novas questões sobre a importância da habilidade arborícola do repertório locomotor do Australopithecus afarensis. E aí a ciência vai falar assim, peraí, as coisas não estão se encaixando. Não parece haver conexão. E aí foram abandonando essa ideia. Outra espécie que tem gerado bastante discussão é o Homo habilis. Inicialmente, ele parecia que era certeza que ele fosse o ancestral do Homo erectus. Por um bom tempo isso foi aceito, mas isso também está sendo questionado. Foi feito, foram feitas algumas descobertas que colocaram em xeque essa informação, né? Os primeiros ossos dessa espécie foram estudados em 1891, na Ásia. Eles tinham 800 mil anos. Mas durante o século XX, ossos muito mais antigos do grupo foram encontrados. Para os pesquisadores, a descoberta publicada hoje embaralha parte da história evolutiva humana. Esses fósseis tornam pouco provável a hipótese de que uma espécie tenha descendido da outra. Os investigadores acreditam agora que ambas espécies podem ter se desenvolvido a partir de um ancestral comum, que teria entre 2 milhões e 3 milhões. Então, é como se tanto o Homo habilis quanto o erectus teria surgido de uma espécie anterior, e não um deu origem à outra, né? Bom, voltando para o livro de Urante, a gente sabe que Homo habilis e Homo erectus, né, não tem parentesco, pelo menos não pela ancestralidade. Nenhum deles se encaixa nas descrições que o livro de Urante traz dos verdadeiros ancestrais da raça humana. Então não dá para encaixar, por exemplo, como se o Homo habilis fosse mamíferos precursores e depois o Homo erectus fosse os mamíferos intermediários, ou em qualquer uma das outras conexões aqui. Ó. Se a gente pegar o habilis e colocar nos precursores, e o erectus no intermediário também não se encaixa, porque eles são de épocas diferentes. A gente sabe que tudo isso aqui aconteceu em 21 mil anos. E o Homo habilis já é de 2 milhões de anos, ou seja, antes do surgimento da primeira mutação, desse acontecimento, né? Outra informação importante que eu estudei, até assisti um documentário sobre isso, tem um grupo de cientistas que chegaram a essa conclusão. Estudos recentes estão mudando a tese evolucionista até então aceita. No início, achava-se que o primata havia evoluído pela necessidade de erguer-se sobre duas patas para sobreviver na savana. Então, alguns ainda defendem essa tese de que a espécie ficou bípede, né? Começou a caminhar sobre as patas traseiras pela necessidade de se levantar e olhar acima da vegetação. Só que essa tese também está sendo questionada, porque isso diria que a força motriz da evolução estaria na adaptação ao meio ambiente, né? Só que esse vídeo aqui, inclusive, é muito legal, posso compartilhar com vocês depois. Cientistas modernos estão chegando à conclusão de que a força motriz da evolução não é externa, ou seja, não é do ambiente, mas é interna, é do próprio ser humano. É como se houvesse uma memória embutida, constantemente em ação e que move a roda evolutiva. É como se a evolução já estivesse gravada no código genético da vida e que isso iria acontecer independente do ambiente. Isso tem alguma coisa a ver com o livro Durante? Ora, é exatamente o que o livro Durante diz. A evolução não é uma coisa assim, evoluiu porque precisava, né? Por exemplo, se alguns falam assim, o homem negro
ficou negro porque vivia no sol. Não tem nada a ver isso, porque a gente vê que outras raças que também viviam em áreas muito quentes, no fim, não se tornaram negras. O livro de Urântia fala do surgimento de todas as cores. Isso está dentro daquela sementinha de vida plantada pelos portadores da vida. Ali dentro já está todo o código genético da vida, inclusive o surgimento das espécies humanas, inclusive o surgimento das raças de cores. Todos os planetas surgem as raças de cores. Então é parte do modelo da vida e não uma reação ao ambiente externo, né? Então, essa teoria aqui faz muito sentido. Esse documentário é muito legal, vale a pena. O livro de Urântia fala sobre os modelos de vida que existem na capital do sistema, e eles possuem uma configuração prévia que se desenvolve ao longo do processo evolutivo. Tais informações se encontram presentes na sopa primordial que foi implantada em nosso mundo há 550 milhões de anos. Então, o livro diz assim, ó, há um modelo básico e padronizado de vida vegetal e vida animal em cada sistema. Todavia, os portadores da vida deparam-se muitas vezes com a necessidade de modificar esses modelos básicos para conformá-los às condições físicas variáveis encontradas em inúmeros mundos do espaço. Eles fomentam um tipo generalizado de criatura mortal em um sistema, mas há 7 tipos físicos distintos e outros milhares de variantes. Bom, por que eles precisam ter essa variação? Porque eles estão levando a vida para um planeta e depende de que tipo de planeta é esse. Então, por exemplo, qual a atmosfera daquele planeta? Ele é subatmosférico, ou seja, uma atmosfera bem rarefeita, uma atmosfera normal, como a nossa, ou uma atmosfera super densa e pesada, super atmosférica. Então, eles precisam escolher que tipo de vida. Ah, Urântia tem uma atmosfera intermediária, então eu preciso levar um tipo de vida que se adapte ao tipo de atmosfera, que é intermediária. Ah, vamos ver, lá naquele planeta tem muito oceano, então nós vamos implantar a vida onde? Na terra, na água, normalmente acontece na água. Mas esses seres vivos, eles vão surgir entre os peixes, ou entre animais terrestres, ou entre aves? A inteligência pode surgir tanto entre animais da água, como, sei lá, um golfinho, como pode surgir da terra, de um primata, como pode surgir também de animais inteligentes do ar. E aí a gente teria seres humanos que dominam o ar. O caso da Terra, o elemento é terrestre, nós somos seres terrestres, né? Com relação à gravidade, um planeta tem uma gravidade, ele é pequeno, tem uma gravidade baixa, ele é intermediário, tem uma gravidade média. Ele é um superplaneta muito grande, então ele vai ter uma força gravitacional muito maior. Então essas criaturas elas podem variar. Numa supergravidade, eles vão crescer ali 70 centímetros, seriam mais parrudinhos e mais largos e mais baixinhos para aguentar o peso, a força gravitacional. Os planetas menores vão produzir seres longilíneos, mais magros e mais altos. E nós estamos na média também nesse caso. Então a gente está ali entre 1,5 m e 2 metros de estatura, seres humanos, né? Com relação à temperatura, de uma escala de 1 a 5, nós estamos na escala 3. Quanto à eletricidade, né? Há 10 modelos de vida diferentes pelo tipo de eletricidade, nós somos no modelo 4. E do tipo de energia, de nutrição, há 6 tipos de tipo de nutrição em planetas diferentes, nós somos do tipo 3. Então, quando o portador da vida está escolhendo que tipo de vida ele vai implementar no planeta que ele está indo, ele tem que ter todas as informações sobre esse planeta para saber que tipo de vida, se é para uma vida subatmosférica, superatmosférica ou intermediária. Se vai gerar seres da água, da terra ou do ar, se o planeta tem muita gravidade ou baixa gravidade, e assim por diante. E aí depois a coisa vai seguir mais ou menos o rumo do que estava estabelecido lá no modelo de vida, né? Então, fazendo uma comparação entre o livro de Urântia e a ciência ela lida com esse emaranhado de fósseis, teorias, cada um fala uma coisa. Eu vi num documentário que dizia assim que toda reunião entre os arqueólogos e antropólogos e esse grupo de cientistas aí que estuda a evolução, diz que toda vez dá briga, porque cada um quer defender uma tese, tem certeza que é assim, e aí é muito comum essas discussões, briga no bom sentido, né? De discussões, porque cada um tem
tem comprovações, entre aspas, da sua teoria. Mas tudo é um emaranhado de teorias e fósseis e essas peças não se encaixam. Então, qual espécie das atualmente catalogadas? Nós temos o Abies, o Erectus, Georgicus, Ergaster, Floresiensis, Cepranensis, Heidelbergensis, Rhodesiensis, Antecessor e muitas outras, né? Nem coloquei aqui o Neanderthalensis, né? Então, que é o homem de Neandertal. Qual dessas espécies aqui é Androifonte? Será que o Androifonte é um Homo habilis, é um erectus, um sapiens? Teria a ciência encontrado algum fóssil de Andonita? Essa foi a grande pergunta que eu sempre fiz e eu fui buscar essa informação. Eu levei muito tempo pesquisando sobre isso e tentando conectar que o casal humano fosse algum desses fósseis. E não dá para conectar nenhum, porque não faz nenhum sentido, né? E aí as coisas só começaram a fazer sentido quando eu tive que reconhecer que até hoje a ciência não encontrou nenhum fóssil de um andonita puro, ou seja, os primeiros andonitas. Tudo que temos de fósseis até hoje ou são anteriores à Androifonta ou são posteriores, que são os mestiços, aquilo que restou de subespécies, porque houve uma mistura entre os andonitas e o Homo erectus. Outro detalhe que havia passado despercebido é que o livro fala assim, em algum lugar, ele diz assim, que o berço da humanidade ficava a oeste da Índia. Né? Nesse mapinha aqui, a Índia está aqui. Né? A Índia, Arábia e África. Então, Turquia está aqui. Vamos lá. A Índia está aqui. Ele diz a oeste da Índia. Então, do lado esquerdo da Índia aqui, a oeste, próximo ao mar. Em outro lugar fala, ficava na Mesopotâmia. E aí? O berço da humanidade fica no oeste da Índia ou fica na Mesopotâmia? Então, olha só o que alguns dos trechos que eu trouxe nos dizem. Diz assim, ó, ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas e em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano, os mamíferos norte-americanos de Lêmuras, claro, os mamíferos precursores subitamente apareceram. Então, ele está dizendo assim, a oeste da Índia ocorreu a primeira mutação. Aqui, estamos aqui, beleza. Nessas terras, a oeste da Índia, eles uniram-se a outras linhagens favoráveis, estabelecendo assim a ancestralidade da raça humana. Depois, há pouco mais de 1 milhão de anos, os mamíferos precursores da Mesopotâmia, era a oeste da Índia ou Mesopotâmia? Os descendentes diretos dos tipos lemurianos de mamíferos placentários norte-americanos subitamente apareceram. E em outro lugar diz, esses agressivos pequenos animais multiplicaram-se e espalharam-se pela península da Mesopotâmia durante mais de 1000 anos. Então veja que tem duas informações, ou é o oeste da Índia ou é a Mesopotâmia. A aparente contradição se desfez ao ler essa passagem. Ó. Com o passar do tempo, a costa marinha da Índia, a sudoeste das montanhas, gradualmente submergiu, isolando completamente a vida dessa região. Olha só. Ele está dizendo que aqui na região da Índia, isso aqui é a Índia, ó. Índia, Paquistão. Essa região aqui, havia uma terra em algum lugar aqui, provavelmente nem, de repente, isso aqui ó, estivesse conectado à Índia em algum momento no passado, e não tivesse aqui o mar, o Golfo Pérsico, né? Vamos imaginar que não tivesse o Golfo Pérsico. E essa terra aqui, ó, se conectasse à Índia, então a gente consegue entender que Mesopotâmia e Índia estivessem conectados. É a única explicação. Então diz assim, ó, a costa marinha da Índia, a sudoeste, o que é? Sul, oeste. Então aqui, ó, vem para o lado sul da Índia e para o lado oeste. Isso é o sudoeste da Índia. Então a sudoeste da Índia gradualmente submergiu, isolando completamente a vida. Portanto, o local onde se deu o nascimento da raça humana é uma região entre Índia e Mesopotâmia dos dias atuais. E ao montar o mapa dos fósseis, até então catalogados, para minha surpresa, não há qualquer descoberta fóssil nas proximidades, nem na Índia, nem na Mesopotâmia. Por quê? Porque essa parte que onde surgiu, onde foi o berço da humanidade, submergiu, está debaixo d'água.
É bem provável que essa descoberta nunca venha a acontecer, pois a região onde ocorreram as 3 mutações estão agora submersos nas águas do Mar Arábico. E olha o que o trecho diz, ó, o grande acontecimento desse período glacial foi a evolução do homem primitivo, ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra agora sob as águas, viu aqui? Ligeiramente a oeste da Índia, em uma terra sob as águas. E em meio à progênie de imigrantes asiáticos do tipo norte-americano de lêmures, os mamíferos precursores do homem subitamente apareceram. Então, realmente, o lugar onde eles apareceram está debaixo d'água. Então, como é que o homem vai encontrar o elo perdido? Os cientistas nunca irão encontrar, ficou tudo debaixo d'água. Outra informação é que por que que essa espécie que surgiu aqui na Índia, eles não de início, né, não conseguiram sair dessa região, ficaram presos aqui. Eles ficaram por um período, acho que de 50 mil anos, não sei. Porque surgiu há 1 milhão de anos e eles só começaram a sair daqui há 950 mil anos. Eles ficaram 50 mil anos presos nessa região, que eu diria que seja aqui assim, mais ou menos, né? Considerando que o Golfo Pérsico não existisse. Então, nessa região, por que que eles ficaram? Porque eles não podiam migrar para o leste por causa das elevações tibetanas áridas. Aqui nós tínhamos a cordilheira do Himalaia, né? Então, eles não conseguiam ir para leste. Ô, filho. Além disso, não podia... oi? Deixa eu dar um pouquinho de leite. Comprei 4. Por favor, desliga o microfone. Então, olha só, não podia ir para leste por causa da cordilheira do Himalaia, porque 9 mil metros de altitude acima do nível do mar. Nem podia ir para o sul, nem para o oeste, por causa da extensão do mar, né? Então, eles não podiam nem vir para cá, para baixo, nem para a esquerda, né? Que então se estendia para leste até o Oceano Índico. E quando foi o Mediterrâneo, né? Se estendia até o Índico. E quando foi para o norte, ele encontrou gelo. Então eles ficaram presos nessa região, porque Oceano no oeste, Cordilheira do Himalaia no leste, Oceano no sul, gelo no norte. Ficaram trancados aqui. Quando os andonitas iniciaram a migração, foi somente há 950 mil anos. Eles ficaram presos 50 mil anos. Iniciou também a miscigenação, principalmente com o Homo erectus. Aí quando o Andon e Fonto, os andonitas, conseguem sair daqui, eles se deparam com uma raça que também estava saindo da África. Porque nós sabemos que o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, todos estavam na África. Quando eles, aqui, né, na verdade. Quando eles saem da África, o gelo recua, as espécies africanas saem, os andonitas saem. E aí ocorre a primeira miscigenação, né? O Homo erectus já havia saído da África, dando origem às diversas variações do Homo, cujos fósseis são largamente encontrados até hoje. E a dificuldade de encontrar fósseis de andonitas, né? Por quê? O fato de que a terra onde eles viveram por mais tempo está agora sob as águas do Mar Arábico. A miscigenação ocorreu assim que os andonitas saíram de sua terra natal. E o período em que permaneceram puros é muito curto, geologicamente falando, menos de 50 mil anos. Né? Porque a gente fala de fósseis de milhares de anos, né? 1 milhão de anos. 50 mil é curto. E vamos imaginar que eles, ao saírem daqui da Índia e se começarem a miscigenar com o Homo erectus, alguns andonitas puros, né? Pode ser que tenha sobrevivido, mas a chance de encontrar digo, os fósseis deles, né? Não eles propriamente, mas que tenha sido guardado até hoje, é possível, talvez, que encontre algum andonita puro ainda antes da miscigenação, mas é uma janela muito curta para que isso aconteça. O livro diz assim, ó, os grupos que se dirigiram para o oeste ficaram menos contaminados. Eles saíram daqui e se dirigiram para leste e para oeste. O grupo que se dirigiu para oeste ficaram menos contaminados pelas linhagens retrógradas de origem ancestral comum do que os que foram para leste, que se miscigenaram livremente com os animais inferiores. Esses indivíduos não progressistas derivaram para o sul e logo se uniram com as tribos inferiores. Mais tarde, um número crescente de descendentes mestiços retornou ao norte para se miscigenar com os povos
andônicos, os andonitas, né? Que se expandiam rapidamente. E essas uniões infelizes infalivelmente deterioraram a raça superior. Há 950 mil anos, os descendentes de Andon e Fonta haviam migrado para bem longe, a leste e a oeste. Eles, para irem até o oeste, eles passaram pela Europa, indo para a França, Inglaterra. Posteriormente, penetraram em direção leste até Java. Olha só onde está Java aqui, ó. Eles saíram daqui, ó, da Índia, contornaram a cordilheira do Himalaia e eles começaram então a vir para essa região leste. E foram descendo, 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 ó. Existe uma ossada do homem de Java que foi encontrado aqui. O livro de Urântia diz, né, que é descendente de Andon e Fonta, que é um andonita, ó, indo para a França e Inglaterra. Posteriormente, penetraram em direção ao leste até Java, onde os seus ossos foram recentemente encontrados, chamado Homem de Java. E então prosseguiu o seu caminho até a Tasmânia. A Tasmânia é esse pontinho aqui, ó, Tais, aqui embaixo, ó, depois abaixo da Austrália. Então, esse andonita veio para leste e habitou essa região. E outros vieram aqui, vieram para a Europa, né? Então, vejam que essas espécies anteriores, ó, aqui, a Australopithecus afarensis, tinha um volume de 450 centímetros cúbicos, o volume da caixa craniana, capacidade craniana. 450 centímetros cúbicos. O Homo habilis, um pouquinho maior, 510. O Rudolfensis, 526. O Homo habilis, 582. O Erectus georgicus, 650. O Erectus ergaster, 650. Olha só a coincidência do período aqui. 950 mil anos. O homem de Java, olha a capacidade, olha o salto de 650 para 900, o homem de Java. Por quê? Aqui já tem sangue andonita. Andon e Fonta tinha acabado de surgir, eles surgiram há 1 milhão de anos. Então, olha aqui, a contribuição dos andonitas na evolução. O homo antecessor, há 900 mil anos, 1.000 centímetros cúbicos. O Homo neanderthalensis, o homem de Neandertal, 430 mil anos, ó, 1.100. O Cepranensis, 1.200. O homem de Pequim, o Homo erectus de Pequim, 1.225. O Heidelbergensis, encontrado em Bodo, 1.250. O Solomen, que é um Erectus soloensis, 1.250. E o Homo sapiens, de 300 mil anos, com 1.350 de capacidade craniana. Então, a gente nota perfeitamente que depois de 1 milhão de anos, a capacidade craniana dá um salto de crescimento e continua evoluindo, evoluindo até os dias atuais. Para os andonitas, essa miscigenação era prejudicial, mas para as espécies inferiores representava um avanço importante. Então, essas espécies homos aqui, ó, são resultado dessa miscigenação. Por que que a ciência, quando olha para eles, acha que a gente descende deles? Por quê? Porque a raça humana, né, ela contém, vamos dizer assim, sangue, porque houve essa mistura mesmo. Só que nós surgimos aqui e parte do homo, dos antonitas se mantiveram mais puros do que outras, né? Aí foram surgindo essas subespécies. Andon e Fonta não descendem de Australopithecus, Paranthropus, Homo habilis e Homo erectus. Os descendentes de Andon e Fonta posteriormente miscigenaram-se com as espécies inferiores. E por isso, em nossas veias, corre também o sangue primato inferior. Ó, na Ásia Central, evoluíram os tipos verdadeiros, tanto dos macacos primitivos quanto dos gorilas, tendo um ancestral em comum, agora extinto. Mas nenhuma dessas espécies está ligada à linha de seres vivos que viriam a tornar-se mais tarde os ancestrais da raça humana. Outro texto diz: os lêmures primitivos, vinculados à ancestralidade da espécie humana, não eram diretamente relacionados às tribos pré-existentes de gibões e de macacos que então viviam na Eurásia e no norte da África, cuja progênie sobreviveu até a época presente.
Então, os verdadeiros ancestrais do homem habitavam o sudoeste da Ásia e não na África, como a ciência acredita que nós surgimos na África. Mas não, nós surgimos na Índia, sudoeste da Índia. Depois é que houve essa miscigenação. Os mamíferos precursores, resultado da primeira mutação, né, existiram um período muito curto, pouco mais de 1000 anos. Então, como vai encontrar os fósseis dele? Dificilmente, né? Vamos avançar aqui que nós temos muita coisa e eu quero mostrar esse mapa aqui então para vocês. Esse aqui é um mapa que eu fiz. Vocês estão vendo aí? Esse mapa aqui eu fiz algumas camadas nele, ó, descobertas de espécies de 3 a 4 milhões de anos, ó. Aonde tem? Somente na África, tá vendo? O ser humano não surgiu ainda. Esses aqui são os australopitecos, os mais antigos, ó, de 3 a 4 milhões de anos. Aí depois nós vamos avançar. Eu vou inserir a camada de 2 a 3 milhões de anos. Ó. Continua só na África. Ainda não existia os seres humanos. Agora uma camada de 1 a 2 milhões de anos. Um ancestral desses aqui acabou migrando aqui, ó. Tem 1,8 milhões de anos numa ossada encontrada na Geórgia. Bom, mas a gente vê que aqui tudo concentrado na África. Agora eu vou colocar uma outra camada, que é a camada onde entra a Andon e Fonta, ou seja, de 1 milhão de anos até 500 milhões de anos atrás. Agora nós vamos encontrar outras espécies espalhadas aqui, ó. Por quê? Porque o homem já saiu da Índia e começa então a dispersar, né? A grande dispersão. Aí nós temos aqui outra camada que é de 500 mil anos, aí o Homo sapiens já, né? O Heidelberg, 500 mil anos, Homo sapiens, a partir daqui, né? 500 mil anos. A ciência encontrou o Homo sapiens aqui, 300 mil anos, 315, eu acho. Esse aqui, ó, essa caverna aqui, é aqueles dentes que eu comentei que teria 400 mil anos e que está sendo ligado ao Homo sapiens. Depois nós temos outras ossadas encontradas, que é de 200 mil anos para cá. Então, isso aqui todas são descobertas, sítios arqueológicos que eu fui catalogando. E os mais recentes, e eu não terminei ainda, que eu pretendo fazer depois um trabalho dos Homo sapiens. Então, a nova árvore evolutiva ficaria assim, né? Nós temos, a ciência diz o seguinte, que dos mamíferos placentários, esse lado esquerdo aqui, ó, surgiram o Aegyptopithecus, depois de Origioproconsul, depois ao Pierolapithecus, Sahelanthropus, Ardipithecus, Australopithecus. Aqui teria então o Homo habilis e o Homo erectus. E o que o livro Durante diz? O livro Durante, então, eu montei uma nova árvore do livro Durante. Ele diz assim, que dos mamíferos placentários surgem os lêmures primitivos. Os lêmures primitivos, então, vivem por um período bem prolongado, até que há 1 milhão de anos, né, eu coloquei aqui em sequência, nós temos a primeira mutação, os mamíferos precursores, em seguida nós temos a segunda mutação dos intermediários, em terceira mutação, os primatas superiores, que dão origem, então, a Andam e Fonta. E depois, Andam e Fonta acaba se misturando, os andonitas se misturando com espécies inferiores de Homo erectus, inferiores não, né? Para eles eram superiores, o melhor que ele havia reproduzido, mas eram inferiores em relação a Andam e Fonta. Então dá origem ao que a gente conhece hoje como Homo sapiens. E aí o Homo sapiens tem sangue do Homo erectus por conta dessa miscigenação, mas a nossa herança mesmo é essa aqui. O livro Durante diz que a gente surgiu. Aqui houve uma contribuição que causou um certo retardo e dando origem a diversas subespécies do Homo erectus. E eu dei uma aceleradinha, que eu queria acabar até 21h30. Volta só um pouquinho ali, Neemias, nesse. Então, tá aqui para a ciência, todos esses aqui são do placentário, da época do placentário? Sim, sim. Os placentários surgem aqui há 50 mil anos, ó. 50 milhões. Tá vendo? Todos, Daí mesmo a tudo isso linhagem aqui. científica e a linhagem do livro Durante é parte dos mamíferos, né? Porque isso é inevitável, parte daqui.
Só que tem um grupo de seres evoluindo ali na África, enquanto que esse evento aqui aconteceu ali a oeste da Índia. Obrigado, pessoal. Excelente. Obrigado pela presença.